Boa noite, igreja. É uma grande alegria, uma grande satisfação podermos estar juntos. Fiquei muito feliz no meu coração quando o pastor Rodrigo me pediu para preparar uma breve mensagem. Eu queria, antes de mais nada, orar contigo. Você que está aí me assistindo em casa, vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos unir agora, apesar de estarmos fisicamente distantes, em oração. Senhor, eu te agradeço muito, Senhor, porque Tu é o Deus, Pai, que cuida de nós. Tu é um Deus que tem os Teus olhos voltados sobre nós, Senhor. E agora, como igreja, Senhor, não importa se nós estamos juntos fisicamente ou não, Senhor, mas como Tua igreja, Pai, nós te pedimos, Pai, que Tu venha falar ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, Tu conheces, Senhor, cada coração, Tu conheces o meu coração. Vem fazer a obra que só Tu podes fazer, Espírito Santo. Nós te convidamos, Senhor, Pai, para tirar do nosso coração tudo que não provém de Ti. E declaramos como igreja que estamos prontos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Pai. Fala conosco. Espírito Santo, toca o nosso coração. É o que nós pedimos. E pedimos no nome do Senhor Jesus, e que toda a igreja de Cristo diga amém. Bem, meus irmãos, nós temos vivido dias bem difíceis, Dias aí de muita ganância política, muita confusão política, dia de pandemia, de medo, de enfermidade. E meditando sobre isso, dias de isolamento, E meditando sobre isso, Deus me fez voltar em fevereiro, dia 8 de fevereiro. Nós estivemos participando de um movimento aqui no Brasil nacional, o Descende, e Deus falou muito no meu coração enquanto eu estava participando daquele dia ali. Espiritualmente, é como se tivesse ocorrido uma grande explosão na região celeste, sabe? Porque foram um grupo de jovens, de crentes inconformados, clamando por uma nação, e lá no meu coração eu sei que isso teve um impacto muito grande na região celeste. E meditando sobre isso, Deus me fez lembrar de José. E é isso, eu queria inicialmente trazer essa palavra para você. José, depois de tudo que passou, odiado, vendido pelos irmãos, depois de ter feito tantas coisas e sem negar o seu Deus, ele foi escravo, ele foi preso injustamente, ele foi esquecido no cárcere. Quando ele reencontra seus irmãos, os irmãos ficam desesperados, ele fala o seguinte: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem para a salvação. Eu quero te dizer uma coisa que arde no meu coração. E fruto daquela reunião, lá de fevereiro, daquela multidão de jovens, de crentes clamando, o mal que nós vemos hoje acontecendo sobre o mundo, e especificamente sobre o Brasil, o mal que o inferno intentou contra a igreja e contra o nosso país, Deus vai transformar isso em bênção, em avivamento. É isso que está no meu coração. José tinha os olhos espirituais abertos. Nós precisamos viver esses dias com nossos olhos espirituais abertos também. Eu tenho para mim que Deus está nos preparando enquanto igreja com um avivamento. E 3 coisas Deus tem nesse período que nós estamos vivendo como igreja para nos ensinar. Eu vou passar 2 bem rapidinho aqui, não quero me alongar, quero me deter mais na terceira. A primeira coisa que Deus quer nos ensinar nesse período é depender totalmente dEle. Muitos de nós estamos passando por situações financeiras difíceis porque somos autônomos ou trabalhamos em empresas privadas, não sabemos como está a questão salarial. Muitos de nós estão dentro do grupo de risco, alguns até com alguns sintomas de gripe. Então, assim, tudo isso gera medo, gera expectativa e tem trazido o povo, e eu digo especialmente a igreja, a depender mais de Deus. Deus quer nos ensinar novamente, Ele quer nos trazer a uma dependência total dEle, a nos submetermos à vontade dEle. E Deus tem me falado muitas passagens sobre isso, muitos personagens bíblicos falando sobre essa necessidade de depender. Jesus disse que sem Ele nada nós podemos fazer. E de repente nós vivemos num mundo que a gente se acha autônomo, que a gente pode fazer as coisas. A primeira coisa que Deus quer nos ensinar, não depender totalmente dEle.
A segunda coisa que eu creio que Deus quer nos ensinar nesse período é a nos separarmos do pecado, do mundo, a não nos conformarmos. Nós estamos separados de pessoas, né? Estamos vivendo dias de isolamento. E eu creio que Deus está chamando a sua igreja também para um isolamento. Não para viver aleatório, isolado no sentido de eu não quero me envolver, não faço parte do mundo. Jesus falou que nós faríamos, que não nos tirasse, né? Jesus orando falou assim, não os peço que os tire do mundo. Nós não temos que sair do mundo, mas nós temos que ser separados do pecado. Nós não podemos achar natural, nós não podemos nos conformar com o pecado, e Deus tem me falado muito sobre isso também. Em uma oportunidade eu compartilho. Então Deus quer reacender no nosso coração essa dependência dele total, nos submetendo a ele. Ele não é nosso Salvador, glória a Deus por isso, mas ele é nosso Senhor, e ele quer que nós nos separemos, que a gente realmente saiba distinguir o que é santo, o que é profano, o que é puro, o que é impuro. E por último, e aí que eu quero focar mais esses nossos próximos 5, 10 minutos, Deus quer desenvolver uma intimidade profunda com o Espírito Santo na sua igreja nesses dias. Nós estamos hoje na Sexta da Paixão, né, na Páscoa, e aqueles dias, né, foram dias difíceis para os discípulos, foram dias difíceis para Jesus. Foi um dia em que Jesus demonstrou todo o seu amor por mim e por você. Ele entregou a sua vida, ele derramou o seu sangue, ele sofreu injustiças, açoites. Ele carregou uma cruz por mim e por você. É tremendo isso. Mas Jesus também, né, foi um dia de muita tristeza para Jesus, porque pela primeira vez Jesus iria experimentar esse distanciamento do Pai. O coração dele estava angustiado. E ele falava isso para os discípulos, que era necessário que ele padecesse. E os discípulos também começaram a ficar tristes, né? E é muito interessante que Jesus foi consolar os seus discípulos. E sabe como que ele consolou? Eu queria ler com você, se você tiver a sua Bíblia aí contigo. Abra lá em João 16, a partir do versículo 5. Jesus consolando os seus discípulos, porque sabia que estava chegando a hora dele. Ele disse assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Isso é para o bem de vocês. Eu preciso morrer, eu preciso voltar ao meu Pai, porque se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem mais em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E eu farei justiça por vocês diante do Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, seus demônios, já estão condenados. Essa é a nossa segurança. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Meus queridos, Jesus, naquele momento de tristeza dele e dos discípulos, ele falou assim: eu quero que vocês se alegrem, porque isso é para o bem de vocês, porque eu vou mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, habita em você, está conosco agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. E Deus quer que nós desenvolvamos essa intimidade com Ele, nesse momento de crise. Resgatemos essa comunicação, essa intimidade com o Espírito Santo. Eu lembro de uma passagem que você deve conhecer também, está lá em Ezequiel 47,
E Ezequiel tem uma visão que do templo saem águas e formam um rio, e vem um anjo e anda com ele 500 metros para dentro daquelas águas, e vem até, né, os pés, os tornozelos, e ele anda mais 500 metros, mais 1000 metros, chega até o joelho, anda mais 500 metros até a cintura, e até ele anda 2 quilômetros. Olha só, é uma caminhada que não é rápida. 2 quilômetros para dentro daquele rio, e aí a água já começa a passar a cintura, e Ezequiel diz assim, já não podia mais passar andando, pisando, só se passava nada. E eu creio que Deus está nos chamando, igreja, agora para mergulharmos no Espírito, nessa intimidade. Eu já aprendi muita técnica de mergulho, né, na minha carreira. Já aprendi a saltar na água a partir de 10 metros de altura, a partir de 5 metros. Já aprendi a saltar como se estivesse saindo de um navio. Eu já aprendi a mergulhar em uma superfície com fogo, né? E eu me lembro assim que toda criança, meus filhos, quando eu era pequeno, eles falavam assim, pai, quero mergulhar, né? E a gente, né, dentro da piscina, vem, faz assim, bota a mão na frente, né? Então eu queria te dizer que para nós entrarmos, para nós mergulharmos como Deus quer, nessa intimidade, nesse mar da intimidade com o Espírito Santo, existem técnicas, né? Eu queria te passar 3 técnicas. A primeira técnica, para a gente mergulhar nesse mar, na intimidade com o Espírito Santo, é ler a palavra de Deus todo dia. Você come todo dia, você acorda querendo tomar café. O nosso espírito, né, o Espírito Santo que habita em nós, ele quer nos mostrar que a gente precisa desse alimento, que é a palavra. Eu não sei se o teu melhor momento é de manhã, se é à noite. Eu sei que agora todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos tendo mais tempo. E por isso eu creio que Deus está nos preparando, porque temos como administrar. Isso não virá um anjo, meu irmão, minha irmã, falar assim, para agora e vai ler a Bíblia. Nós é que temos que administrar o nosso tempo. É isso que o Espírito Santo espera de nós. A Bíblia fala assim, vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o teu coração, de toda a tua alma. Nós é que temos que ter esse desejo, o Espírito Santo desperta isso em nós. Temos que ler a palavra todo dia, temos que pelo menos ouvir uma mensagem todo dia. Eu tenho feito isso há muito tempo. E como isso é bom, como isso faz diferença. Ontem mesmo o pastor Rodrigo ele falou que nós somos reflexo daquilo que nós ouvimos. Se nós ouvimos a palavra, nós começamos a pensar como a palavra. Quem disse isso foi o pastor Rodrigo. Se nós começamos a ouvir a palavra, a gente pensa a palavra, a gente age de acordo com a palavra, a gente se torna semelhante à palavra. O que nós temos ouvido? Para um pouquinho antes de você estar aí nessa quarentena e pensa, o que eu tenho colocado para dentro, o que eu tenho ouvido? Nós temos que ouvir a palavra, nós temos que gastar tempo na palavra. Separa todo dia um tempo para pegar a sua Bíblia, leia a palavra, é assim que nós vamos mergulhar nessa intimidade com o Espírito Santo. Segunda técnica, ore em todo o tempo, meu irmão e minha irmã. Ah, mas eu não tenho tempo. Você não precisa trancar no seu quarto para orar. Você pode orar lavando a sua louça. Eu ainda estou indo trabalhar, né, normalmente. Eu posso ir orando daqui para o meu trabalho. Você pode estar orando, sabe, mas você tem que orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo. Eu me lembro, meus irmãos, e orar também no Espírito. A palavra diz que nós não sabemos como orar devidamente, mas o Espírito Santo, olha o Espírito Santo que Jesus falou aí, ele intercede por nós, né, com gemidos inexprimíveis, né, é sobrenatural, a gente não entende na nossa mente. Eu lembro que ainda no Rio de Janeiro, quantas vezes do meu trabalho até, né, ao local onde eu estava indo, ou me deslocando, né, eu falei, Senhor, eu preciso da tua orientação, Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. O Espírito falou assim, ora em línguas. Eu comecei a orar em línguas e quantas vezes ao chegar no local onde eu tinha que chegar, a situação já tinha sido transformada. Então, ore e ore em línguas. E por último, faça jejum.
esse jejum não é só de alimentação, sabe, meu irmão? Esse jejum também, ele fala de separar tempo. Quanto tempo você tem passado, né? Ou para pensar de novo antes dessa quarentena, ou até durante a própria quarentena, quanto você tem passado na internet, nas mídias sociais, assistindo noticiários que só trazem notícias ruins? Eu não estou falando por isso que a gente tem que estar alienado, entenda bem o que eu estou dizendo, mas é aquela questão de você separar. O jejum é o tempo, né? Jesus falou assim, meus discípulos agora não precisam jejuar, porque o noivo está, mas quando o noivo for tirado, aí sim vão jejuar. Queridos, aprendam, né, a separar esse tempo para ler a palavra, para orar e para meditar nessa palavra, a desenvolver essa comunicação com o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que eu tenho feito, né, as minhas corridinhas, eu tenho sem que me coloque em risco, ou coloque os outros em risco. Eu tenho bem cedo pela manhã feito as minhas corridas. Eu digo que essa é a minha corrida com o Espírito Santo. E Deus sempre fala comigo. Na minha penúltima vez em que estava correndo e orando, mergulhando nesse rio da intimidade, nossa, como o Espírito falou comigo, eu vi uma borboletazinha azul, parou na hora em que eu estava fazendo o meu alongamento. E o Espírito Santo falou assim, se eu cuido dessa borboleta e a deixo tão linda, você acha que eu não estou cuidando dessa situação que você está colocando diante de mim? E naquela hora o Espírito Santo me falou de tal maneira que eu me derramei em lágrimas ali. E da última vez que eu estava correndo, o Espírito Santo me falou assim, Anderson, a minha igreja, ela está com os músculos fracos. Aqui em casa, ó, a gente tem malhado, ó. Tão parado não, meu irmão. Aqui, ó. Tem hora aqui que isso aqui vira uma grande academia aqui em casa. A gente bota peso para tudo quanto é lugar, a gente malha aqui em família, né? E o Espírito Santo me falou isso. Os músculos espirituais da minha igreja estão fracos. E eu quero dizer para vocês, já finalizando, que Deus está te trazendo para uma academia, viu, meu irmão, minha irmã? Mas não é só a academia da fé que nós fazemos parte, não. É essa academia de desenvolver esses músculos da intimidade com o Espírito Santo. Nós estamos vivendo nos últimos dias, e para a gente viver esses últimos dias como igreja, cumprir o propósito que Deus tem para nós temos que estar fortes espiritualmente. E aquela dependência que Deus me falou lá no início, e aquela separação do pecado, falar novamente de santidade, de arrependimento, isso só vai depender se a gente der esse primeiro mergulho profundo no Espírito Santo. Nós não podemos nos distrair. Eu quero terminar aqui lendo essa passagem que está em João, volta um pouquinho aí em João, no versículo 20. Na região celeste está havendo uma grande batalha. Satanás sabe que os dias deles estão se findando, e nós, como igreja de Cristo, poderosos no nome e no sangue de Cristo, cheias do poder do Espírito Santo, nós estamos agora entrando numa fase de preparação. Preparação, meu irmão, pega aí o seu, preparação. Mas o inferno vai tentar te distrair. Eu quero ler com você essa última passagem que está lá em João, no versículo 20. Diz assim, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido. Olha o pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então Filipe encontrou com André e falou assim, tem os gregos aí, rapaz. Esses caras deviam ser importantes, deviam estar bem vestidos, terno, gravata, né? Chegaram com carro, com segurança. Porque Filipe foi logo chamar André, chegou gente importante aí. Os dois juntos disseram a Jesus, Jesus, chegaram os gregos aí, olha que beleza, que oportunidade maravilhosa. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer,
era ele. Continuará só, mas se morrer, dará muito fruto. Eu lia isso e não entendia muito bem, sabe? Mas aqui fala de distração. O inferno vai tentar te distrair dessa preparação que Deus tem para a igreja, de se aprofundar na intimidade com o Espírito Santo. Jesus passou por isso aqui. Se Roma era a potência bélica militar, a Grécia era a potência cultural, de filosofias, de ideias. E chegam os gregos ali para querer entender essa doutrina, esse evangelho. Olha que oportunidade maravilhosa de agora divulgar aquela potência cultural da época, o evangelho. Parecia uma grande oportunidade. Ali foi a batalha entre a oportunidade e o propósito. Jesus não se distraiu, ele não perdeu o propósito. O propósito dele era ir para a cruz. Ele falou, é chegado o tempo da semente morrer para dar fruto, e eu sou esse que tenho que morrer para resgatar. Então não se distraia. Rebeca, nossa filha, está lá em São Paulo, né? E está fazendo lá a residência médica dela. E tem sido uma oportunidade para ela para desenvolver essa comunicação com o Espírito. E ela nos liga muito, perguntando as coisas. Alugo esse apartamento, faço aqui esse plantão. E eu sempre que eu falo com ela, filha, pergunta ao Espírito Santo. Filha, aprende a ouvir o que o Espírito Santo vai te dizer. Não é o que seu pai, sua mãe falam, não é o que seu amigo fala, não é o que a mídia fala, não é o desespero no meio médico, é o que o Espírito Santo fala. Então, meus irmãos, eu termino aqui dizendo que é uma satisfação muito grande poder compartilhar isso que Deus tem falado ao meu coração, que isso fale profundamente ao teu coração também, e que você esteja pronto para não se distrair, que você perceba, que seus olhos espirituais, essa é sempre minha oração pelos pastores da nossa igreja, que os nossos olhos espirituais estejam abertos, para que nós possamos ver como Deus vê e que para nós possamos reagir como Deus espera que nós reajamos. Eu termino aqui dizendo que é realmente uma satisfação e que Deus te abençoe tremendamente, te abençoe ricamente, e que você entre nessa academia que Deus preparou para nós como igreja, para que depois disso aí nós vamos estar fortes para a batalha que ainda virá. Mas nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Fique na paz, que Deus te abençoe. Amém.